Então eu vou migrar para Israel. E daí eu fui com 3 malas de 32 quilos e uma passagem só de ida. Eu tenho um nome judaico, que é Ilanit, que eu já te conto o que significa. Tá. Mas, pô, teu pai e tua mãe não falaram nada, só deixaram tu ir numa boa? Então, meu pai foi bem mais tranquilo. Eles me criaram para ser uma pessoa independente e essa é a decisão que eu tomei pra minha vida. Mas não vou dizer que minha mãe ficou feliz quando eu contei pra ela. Eu fico pensando, ainda bem que coexistem numa boa. E é numa boa mesmo, Aline? Eu vou dizer, 99% da população dos dois lados convive numa boa. A grande maioria dos dois lados quer a paz. O problema é que tem 1%, ou 0,1% problemático de cada um dos lados. E eles que fazem toda a bagunça, e eles que fazem a mídia e tudo isso que a gente está vendo. Mas não é a experiência de quem está em Israel. Quando a gente está lá, a gente se sente seguro, a gente trabalha junto. Tu acorda de manhã em Jerusalém, tu vai comprar pão, tu tá se importando quem tá vendendo pão, quem é o motorista do teu ônibus, quem é... A gente vive todo mundo junto. Mas quando tu acaba olhando na mídia, na grande mídia, tudo parece tão maior e tão assustador. Eu posso dar um exemplo de uma vez, assim, eu acho que a vez foi mais ridícula pra mim. Foi um dia eu sou guia de turismo lá em Israel, já há 10, 11 anos, sou guia de turismo. Eu lembro que uma vez eu tava no ônibus viajando, próxima cidade velha, e de repente todos os celulares do grupo começam a tocar mais ou menos junto. Começa assim, pip, 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 pip. Tu começa a ver os celulares tocando e diz, o que aconteceu? O que estão dizendo na mídia no Brasil? E daí todo mundo começa, Aline, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O Trump acabou de declarar Jerusalém como a capital de Israel e está tendo conflitos. Eu disse, vamos começar, pessoal. O Trump é o presidente dos Estados Unidos, ou era o presidente dos Estados Unidos, não tem nada a ver com a gente. Então, Jerusalém já era capital, já há muito tempo era capital. Então, o que aconteceu? O Trump decidiu mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Eles simplesmente tinham 2 edifícios, um em Tel Aviv e um em Jerusalém, então eles arrancaram a placa que estava escrito embaixada e colocaram consulado, e onde estava escrito consulado eles arrancaram e botaram a embaixada. Nada realmente, e daí na mídia do mundo tava saindo como um negócio gigantesco e protestos, e a gente estava justamente passando do lado de um protesto, e tu vê meia dúzia de pessoas ali no portão de Damasco, e as câmeras focando neles para filmar, e então eles é isso, na realidade, a mídia faz um negócio gigantesco e assusta muitas vezes as pessoas, mas pra gente que tá lá, não influencia no nosso dia a dia. Eu sei que é estranho falando de fora, porque se tu olha a mídia, realmente parece que todo tempo tem coisa acontecendo, mas, em geral, a gente tá acostumado com a nossa própria loucura. Entendi. E, pô, você foi... O que você foi fazer em Israel, cara? Então, vamos começar assim. Eu cresci dentro da comunidade judaica, então sempre tive uma relação com Israel. E quando eu completei 17 anos, eu fui para Israel para fazer um ano de trabalho voluntário, que é uma coisa comum dentro da comunidade. Eu fui morar em kibbutz, fui fazer trabalho voluntário, passei um ano. Kibbutz é um conceito interessante pra caramba, cara. Né? Eu morei num dos poucos kibbutz realmente tradicionais que sobraram em Israel. Pessoal, para quem não sabe, kibbutz é como se fosse uma mini cidade socialista, mas não socialismo estilo União Soviética, e sim é uma comunidade igualitária. A base do kibbutz é cada um dá o que pode, recebe o que precisa. Então eu morei num kibbutz que é realmente igualitário. Eu me voluntariei lá, depois tive outros projetos também que eu me voluntariei. No final desse um ano, eu estava adorando Israel. E eu tinha 18 anos e disse, vai passar. Eu fui embora de Israel com vontade de ficar, mas eu disse, vai passar, rodei o mundo, fui embora na Inglaterra, uma época eu fui para cima e para baixo. E depois de um ano e pouco, a vontade não passou, eu disse, ok, então eu vou migrar para Israel. E daí eu fui com 3 malas de 32 quilos e uma passagem só de ida. E isso foi em 2009. Daí, em 2009, quando eu fui com todas as minhas coisas, aí realmente eu já tirei minha cidadania, fiz tudo e daí... Foi tranquilo pra você fazer tudo isso, conseguir se tornar... Ir morar em Israel é tranquilo? Sim. Então, existe uma coisa que se chama a Lei do Retorno. Isso permite todos os judeus e descendentes de judeus até a 3ª geração a retornarem a Israel. Há 2000 anos atrás, os judeus moravam em Israel, foram expulsos. E os judeus estão voltando à sua terra, biblicamente falando. Uhum. Então, por eu ser judia, por eu ser de família judia, eu simplesmente fui, juntei toda a papelada. Tem literalmente documentos que provam a origem judaica da família. Então, eu levei toda essa papelada para um órgão que é filiado ao governo. O governo vai, analisa e diz, ok, tu tem direito
carimba, carimba, carimba. E aí, quando eu chego, eles pegam meu passaporte, mandam para a embaixada em Brasília, eu recebo visto de imigração. Existe isso. Então, quando eu cheguei no aeroporto em Tel Aviv, na hora de passar pela imigração, eles pegaram o passaporte, viram visto, me mandaram para essa linha. Daí chegam, bem-vindo a Israel, toma aqui uma pilha de papéis de burocracia. Israel é um país bem burocrático. Então, toma aqui a pilha de papéis de burocracia e também perguntam qual tu quer que seja teu nome. Porque é muito comum as pessoas mudarem o nome quando imigram para Israel. Por quê? Porque muita gente tem nomes estrangeiros. Aline não é um nome judaico, não é um nome israelense. Eu tenho um nome judaico, que é Ilanit, que eu já te conto o que significa. Tá. Mas é muito comum os judeus que moram fora de Israel terem 2 nomes. Um nome judaico e um nome comum. Então, meu nome comum é Aline, meu nome judaico é Ilanit. Então, muita gente gosta de voltar ao seu nome judaico quando imigra para Israel, ou porque tem nomes que são difíceis de pronunciar em hebraico. Aline, para eles, é difícil. Mas eu disse, não, eu quero manter meu nome, eu quero manter Aline Blochten-Shefkes. Aline... Isso, Aline é BLOCHTEIN-SZWKIES. Blochten-Shefkes. Shefkes. Isso aí, é isso que está no meu documento. Mas eu quis manter meu nome em português, eu cresci com ele, eu considero os 2 como meu nome, mas eu uso realmente no dia a dia Aline. E só para te contar o que significa Ilanit, sapo. Por quê? Porque meu pai, desculpa se meu pai tá assistindo, desculpa, pula uns 2 minutos aí. Meu pai fala hebraico, mas não tão bem. Ilan é árvore. Ilanit, em teoria, teria que ser diminutivo de árvore, tipo uma florzinha, uma arvorezinha, mas na prática não. Na prática significa sapo. Então, meu pai não sabia o significado do nome quando me deu. Então, me chamo sapo em hebraico. Os nomes em hebraico todos têm significado. É, todos. Então, é bem normal, assim. As pessoas tipo urso, leão, viado, sapo. São nomes normais. Mas, tipo assim, especificamente sapo não é um nome tão popular, mas existe. Então, peraí, só pra eu entender. Você não precisou inventar um nome, porque o teu pai já tinha te dado um nome hebraico. Mas se eu quisesse, eu podia inventar. Eu tenho amigos que simplesmente dizem, eu acho esse nome bonito, eu quero esse nome. E isso é uma coisa normal em Israel, trocar de nome, mesmo israelenses. Eu tenho amigos, por exemplo, um amigo que eu fiz o curso de guia com ele, ele se chamava Simcha. A gente fez o curso de guia juntos, eu vi ele depois de uns não sei quantos anos. Oi, Simcha, tudo bem? Daí meu disse, não é Simcha, é Eitan. Daí eu disse, o quê? Daí eu troquei meu nome. Eu disse, tá bom, Shalom, Eitan. E simplesmente assim, ele decidiu que queria trocar o nome e trocou. E ele Deve ser uma confusão danada, você não sabe o nome do teu vizinho. Né? Não é que sim, todo mundo faz isso todo o tempo. Eu imagino, mas assim. é uma coisa aceitável e o governo permite. O governo permite as pessoas trocarem o nome. Eu tive que trocar meu nome, na realidade, porque na hora do aeroporto eles colocaram, além de todas as letras que eu tenho no meu sobrenome, eles colocaram um K a meio no meio do meu sobrenome que não tinha que estar. Então eu fui lá, fácil, troquei meu sobrenome, é normal. Entendi. Então o governo permite que as pessoas troquem nome e sobrenome sem problema nenhum. Tem um limite de quantas vezes por ano tu pode fazer isso, mas aí eu concordo com o governo com essa. Tem um limite. Tem um limite por ano, então... Eu acho que é uma vez a cada 6 meses, alguma coisa assim. Cara, isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante. Mas peraí, olha só. O meu ponto, na verdade, era o seguinte. Você nasceu no Brasil? Nasci no Brasil. Tá. Porto Alegre. Teu pai falou que você ia ser a Aline e Ilanit. Sim. É isso? Tá bom. Esse nome, Ilanit, é assim mesmo? Isso. Ele era um nome entre vocês que não estava registrado em lugar nenhum, eu imagino. Ele está registrado dentro da comunidade judaica. Então, no Brasil? No Brasil. Você nasceu, ele registrou dentro da comunidade judaica no então Brasil. não é um registro como certidão de nascimento, como tem um registro do governo brasileiro, mas é um nome usado dentro da comunidade judaica para cerimônias. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o meu bat mitzvah, quando eu fui fazer a cerimônia que as meninas fazem aos 12 anos, tu vai para frente da comunidade, tem uma cerimônia inteira. Nesse momento se chama Ilanit Bat Beile, que é o meu nome em hebraico. Que é Ilanit, a filha de Beile. No hebraico, a gente não usa no hebraico antigo, nos nomes bíblicos, não tem sobrenome. As pessoas são
filho da mãe, literalmente. A gente é todo mundo filho da mãe. Ou filho do pai. Mas, então, Ilanito Batbeila, assim que é chamado. Então, quando eu tenho meu certificado de casamento, quando as coisas judaicas, eu tenho esse nome, mas não é uma coisa que a gente usa no dia a dia. Entendi. Então provavelmente, os meus aluninhos lá do Liessing, tudo tinha um outro nome que eu nem sabia. Provavelmente. Alguns, o nome serve como um nome duplo. Então, por exemplo, tem nomes hebraicos que a gente usa aqui no português no dia a dia. Todos nomes com El no final. Gabriel, Rafael, Emanuel, todos esses são nomes em hebraico. Então, às vezes, tu pode colocar um nome que sirva para os dois. Tá. Mas muita gente tem 2 nomes, então, às vezes, se tu tiver ainda contato com algum dos seus aluninhos do Liesen de não sei quantos anos atrás... Faz um tempinho. Se tu achar algum aí pela rua, pergunta qual é o nome hebraico, tem uma boa chance deles terem. Interessante. E, assim, eu entendi como é que tu foi parar lá, mas, pô, teu pai e tua mãe não falaram nada, só deixaram tu ir numa boa? Então, meu pai foi bem mais tranquilo. Meus pais me criaram muito solta, não no mau sentido, mas meus pais me criaram para ser uma pessoa independente. Então, não é aquela coisa que eles vão fazer chantagem emocional, dizer, tu não vai, a gente vai te desandar, não. Eles me criaram para ser uma pessoa independente e essa é a decisão que eu tomei para minha vida. E olhando para trás, eu tô muito feliz com essa decisão que eu tomei. Mas não vou dizer que minha mãe ficou feliz quando eu contei para ela, porque minha irmã também mora fora. Então, as 2 filhas moram fora do Brasil. E, assim, na realidade, eu não contei pra minha mãe. Eu contei pro meu pai, pedi pra ele não contar pra minha mãe e ele contou. Então foi assim que minha mãe soube. Mas foi difícil pra mim falar pra ela. Porque eu sabia que ia ser difícil pra ela e ainda é. Ainda é difícil pra ela saber que as 2 filhas e os 2 netos moram fora do Brasil.